Se você já assistiu uma aula de Sociologia ou acompanhou os vídeos anteriores desse canal, já percebeu que dentro das ciências sociais vemos o tempo todo o ser humano como um ser sociável, que vive em grupos que trocam constantes interações e partilham de valores e consciência coletiva. Então vai ser moleza para você entender o próximo conceito que eu vou falar para vocês. As instituições sociais e o que é que tem de tão importante nelas para a sociologia. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, não confundir grupos sociais com instituições sociais. Para isso, vamos fazer um exercício que o Durkheim fez, o do organicismo, e vamos olhar para a sociedade como se ela fosse um organismo em funcionamento, beleza? Vamos imaginar o seguinte, que a sociedade ela é um corpo com todas as suas partes, da cabeça aos pés. Para esse corpo funcionar, existem os sistemas, como o esquelético, o cardiovascular, o nervoso, o digestório, o respiratório e assim por diante. Cada um desses sistemas é composto por vários órgãos ou partes menores. O sistema esquelético possui vários ossos e cartilagens diferentes. O cardiovascular, tecidos sanguíneos, os vasos e o coração. O sistema digestório, vários órgãos que trabalham juntos. Cada um desses sistemas e órgãos e tecidos são compostos por partes minúsculas e células. Conseguiu imaginar? Então, os indivíduos, assim como eu e você, é como se fosse aí cada uma dessas células. Nós somos milhões, bilhões. Os diferentes órgãos e tecidos são os grupos sociais. E os grandes sistemas que sustentam o nosso corpo são as instituições sociais. E é dentro delas, e obedecendo aí as regras delas, que os grupos e nós nos encontramos. Os grupos sociais, eles existem dentro das instituições, assim como nós existimos dentro dos grupos. Para o nosso corpo ser saudável, não dá para um existir sem o outro. Mas então, no final das contas, o que são as instituições? De uma forma aí resumida, nós podemos dizer que as instituições sociais são todas aquelas estruturas sociais ou formas de organização estáveis, como a família, a igreja, a escola ou uma empresa, que são baseadas em regras e procedimentos padronizados, socialmente reconhecidos, aceitos, sancionados e seguidos pela sociedade. Em outras palavras, nós poderíamos dizer também que são os modos de ser, de pensar, de agir e sentir que a pessoa ao nascer, ela já encontra estabelecida. E para que ocorra qualquer mudança nessa ordem estabelecida, ela aí se faz com muitas dificuldades. E mais, as instituições, elas existem para satisfazer necessidades e servem também aí como formas de controle social. Ou seja, os vários grupos familiares que existem, como a minha família, a sua, a dos seus colegas de escola, a do seu diretor, a do seu Zé do bar da esquina, todos esses grupos, eles seguem, em certas medidas, padrões, regras, procedimentos, formas de se fazer, de pensar e de agir que são esperados de uma família. E, no mais consensual do nosso mundo ocidental, isso seria educar as crianças, cuidar delas até a vida adulta e assim transmitir às novas gerações quais são as regras, os padrões, as normas e as expectativas sociais que devem ser seguidas para se ser aceito em sociedade. Além disso, também em cuidar dos idosos, promover a união e a proteção mútua. A família, ela é um grupo social primário, onde as pessoas interagem. Já a instituição familiar, ela promove o que chamamos de socialização primária,
que é a mais básica, a mais fundamental para o desenvolvimento da sociedade, porque ela é a principal fonte de transmissão dos valores, das regras e desses procedimentos e padrões, expectativas de comportamentos sociais que a gente está aí falando o tempo todo aí nesse vídeo. Então isso é basicamente que todas as nossas famílias juntas, elas seguem essas normas, essas regras, esses padrões e esses procedimentos da instituição familiar, que é aí esse sistema essencial para que o nosso corpo social, para que esse organismo vivo que é a sociedade, ele possa funcionar de modo saudável. A família, ela não é a única instituição que existe. Assim como um organismo, ele depende de vários sistemas para funcionar. A sociedade, ela depende de várias instituições diferentes que determinam como deve ser uma sociedade saudável. Então, as instituições, como as educativas e as religiosas, elas também são importantíssimas para o processo de socialização, para regular os comportamentos das pessoas, transmitir valores, crenças e conhecimentos. As instituições jurídicas, políticas e econômicas, elas são fundamentais para regular a nossa vida prática, os nossos desafios cotidianos em vivermos aí em uma sociedade globalizada, aí para determinarmos como devem ser aí, como devem funcionar os direitos, as regras monetárias, a proteção das populações, a administração da coisa pública, por exemplo. Então, nenhuma instituição ela vai existir isolada das outras. Há sempre uma relação de interdependência, no sentido de que qualquer alteração que ocorrer em uma determinada instituição, ela pode acarretar, sim, mudanças maiores ou menores nas outras. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo em um momento de crise como a gente nunca imaginou. E por causa da nossa necessidade de isolamento social, para a gente evitar o contágio pelo coronavírus, as instituições elas estão passando por reestruturações. Nós podemos ver isso nas escolas, que estão tendo que se virar aí nos 30 para tentar dar conta de entregar merenda aos alunos, ou mesmo com as tentativas de aulas à distância. Consequentemente, há uma pressão maior em torno das famílias, para elas atenderem a demanda de estudo que antes era encargo das escolas. Com isso, já estão saindo pesquisas que mostram como que as famílias elas estão mudando a sua visão sobre o trabalho e o papel das escolas e dos docentes, o papel dos professores, e, inclusive aí o papel da própria família na educação formal das crianças. É claro que essa ainda é uma problematização superficial, muito inicial, mas só para nos ajudar a pensar que uma coisa ela está mudando por causa da crise e que pode ser que quando isso acabar, quando essa crise passar, vai ter um novo padrão do que é ser normal e que possa surgir um novo normal de tudo isso, novas regras e novos procedimentos que já estão mudando, como por exemplo a questão das igrejas que estão alterando formas de realizarem seus cultos e as suas celebrações, as igrejas milenares estão se alterando. Então, as instituições elas estão passando por alterações. Mas para fechar esse vídeo, a gente não pode deixar de relacionar as instituições com os fatos sociais, ok? Então, os fatos sociais, eles para Durkheim, são todas as maneiras de ser, pensar e agir, que são consolidadas aí e que tem um outro vídeo no canal que vocês podem ver mais sobre esse conceito. Confere lá que está explicadinho, bonitinho. Mas então, a partir dos fatos sociais é que a gente vai estudar a sociedade. E eles vão estar operando dentro das instituições sociais e vão estar agindo sobre nós. Então, consequentemente, as instituições elas vão ter as 3 características dos fatos sociais, que é a coletividade, a exterioridade e a coercitividade, ou seja, as instituições elas estão presentes de modo generalizado na sociedade, elas são maiores que as vontades e as necessidades individuais e elas exercem controle sobre o comportamento social. E ainda nesse aspecto coercitivo das instituições sociais,
há uma dualidade, porque ao mesmo tempo em que somos pressionados a seguir as normas, as regras, os padrões, os procedimentos, as instituições, elas só existem porque nós desejamos uma vida em sociedade, uma vida em uma sociedade saudável, que funcione bem. Então, aceitamos e desejamos nos submeter a essas regras. E isso se torna tão natural que agimos e desejamos isso sem nem pensar a respeito, porque queremos que o nosso corpo social seja saudável.